Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu saúdo a todos com a paz de Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, Jeremias 29, a partir do versículo 11. Nessa manhã é um privilégio estar aqui junto com meus irmãos para anunciar a palavra do Senhor. Mas eu quero, irmãos, louvar o Senhor, tá? Só você encontrar a palavra, eu quero aproveitar essa banda para a gente louvar o Senhor com um louvor de adoração a Deus. E estou aqui nessa manhã muito feliz com meu amigo, irmão, pastor Flávio Lira, e conhecendo os irmãos, a missionária que testemunhou aqui, pastor Nildo, presidente, que Deus abençoe, pastor, a vida do Senhor, um prazer, tá? Estou aqui com a minha namorada, irmãos, viu? 28 anos de namoro, 7 filhos, 5 netos, amém? Estamos muito felizes de estar aqui. A minha filha Débora dos Anjos, também a Clarinha, que é a nossa obreira da igreja. É um privilégio estar aqui, amém? Vamos louvar? Vamos lá, cadê a banda? Em espírito e em verdade. E viemos aqui para adorar o Senhor, não foi, igreja? E eu quero adorar o nome do Senhor, amém? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos a Ti, Senhor, nessa manhã. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos. Te adoramos, Senhor. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor. Amém. Palmas, exalte o nome de Jesus. Jeremias capítulo 29 e o versículo 11, irmãos.
Jeremias 29:11 é o texto da palavra que nós vamos ler nessa manhã. Quero aqui mandar um alô, creio que os irmãos lá na África, lá em Moçambique, estão assistindo. Eu mandei o link lá para o irmão. Tem um missionário, Titus, né, que a gente ajuda lá, te manda ajuda para lá para os irmãos. E a gente tem o privilégio de poder cooperar com a obra missionária, irmãos. As crianças lá, né, eu até mandei alguns grupos, tá, a conta deles, a gente ajudamos e pedimos também ajuda para eles. Esses dias ele mandou o vídeo, eu mandei uma oferta lá, ele mandou o vídeo, né? Tinha comprado carne e arroz para as crianças. Ele, pastor Ronaldo, daqui compramos carne e arroz para as crianças. Agora esse dia eu mandei de novo, ele disse, pastor, compramos aí pão e suco para as crianças, né? Então, irmãos, a gente não tem que pensar só na gente, né? Temos que pensar no próximo. É lá em outro país, mas é nossos irmãos que estão ali servindo a Jesus, debaixo, como o pastor falava aqui, como o irmão falava, debaixo de uma árvore muitas vezes, às vezes uma igrejinha feita de taipo, né, debaixo de um cajueiro, às vezes coberto de palha de coqueiro, mas estão lá adorando e glorificando o Senhor Jesus, até porque a nossa casa não é aqui, amém? A nossa morada é lá. A nossa morada é com Jesus. Aleluia. A Bíblia diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me ouvireis, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, nessa manhã, antes de entrar na palavra, também quero agradecer o Senhor, né? Pela vida do nosso motorista que veio conosco, nosso amigo Roberto, que está ali atrás, amém, irmãos? Ele é uma bênção de Deus. Agradecer o nosso prefeito que falou com o nosso amigo Roberto para nos trazer. De prontidão ele veio, né, com a gente. Ele trabalha a semana toda, trabalha ali na prefeitura, mas se dispôs a vir com a gente. Então nós somos gratos por ele ter se disponibilizado a vir conosco, né? Passa a semana inteira trabalhando, mas se dispôs a vir com a gente para a obra do Senhor. Meus amados irmãos, eu estava meditando nessa palavra esses dias. Eu disse até para o pastor Flávio Lira, quase que a gente não vinha. Estamos construindo ali a igreja, ampliando o nosso templo, e eu sou o servente do pedreiro ali, que faço a massa, que faço a brita, né, o concreto. Cavamos ali 7 bases para ampliar a igreja para trás, e eu quase tive pouco tempo de meditar na palavra, e a gente trabalhando mesmo na mão de obra, né? E a gente acaba que o tempo fica curto, mas todo dia Deus me desperta 4 da manhã, 4:03 da manhã para orar. Todos os dias, nós começamos a trabalhar às 7 horas, no trabalho lá da igreja, mas essa semana, alguns dias acordei 3:50 da manhã, já estava ali acordado para fazer o meu devocional com o Senhor, porque não adianta nada fazer tudo se não buscar Deus primeiro. E todos os dias, nós estamos aqui em 15 dias ali na luta da obra, e nesses 15 dias, Deus me dispensou todo dia de madrugada para orar. Quando eu vou orar, sempre apresentando aqui esse evento, a qual estamos aqui presente nessa noite, nessa manhã. E o Senhor nos despertou para orar, e de madrugada, por algumas vezes, quando eu abri a Bíblia, né, porque antes de eu orar, eu leio a palavra. Primeiro eu ouço Deus falar comigo, mas depois eu falar com Deus. A palavra de Deus é Deus falando conosco. A Bíblia é Deus falando conosco. E eu abri por várias vezes nessa passagem da Bíblia de Jeremias. E o profeta Jeremias, nós sabemos que o congresso aqui, o tema é o fim vem um fim. E Jeremias, ele era contemporâneo com o profeta Ezequiel. E eles profetizaram no mesmo período. Ezequiel, ele estava com os cativos na Babilônia,
enquanto Jeremias ficou em Jerusalém, com restantes que não foram cativos. E nós entendemos, através desse texto, que o Senhor, nessa última hora, Ele quer levantar profetas e profetisas de Deus, para fazer a diferença nesse tempo chamado hoje. Eu estava ali ouvindo, assistindo na televisão, né? A gente comprou agora uma televisão grande, está na sala, foi, filha? E ela lá, fazendo lá os lanches para as crianças ontem, estava fazendo um evento das crianças com a irmã Clarinha, a irmã Débora. Enquanto ela estava lá com as crianças da igreja, deu mais de 80 crianças ali ontem. Nós estávamos ali, a minha esposa organizando o lanche, o sanduíche para as crianças. E ali eu botei na TV lá o evento aqui à tarde. E eu ouvindo aqui as pregações dos irmãos. E eu lembro, né, foi 4 pregações ontem à tarde. Um pastor pregava sobre Davi, outro falou, glória a Deus, sobre o rico e o Lázaro, outro, a irmã pregou sobre o Jonas, glória a Deus. Eu estava lá acompanhando, irmãos, lá em casa, as pregações, né, glória a Deus. À noite um falou sobre o bom samaritano, e nós estávamos ali acompanhando a pregação dos irmãos, e sentindo a presença de Deus ali em casa. Minha esposa dizia: eu estou sentindo aqui a presença de Deus, meu filho. Eu estou aqui fazendo os sanduíches aqui e sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Deus está lá nesse congresso, aleluia. E eu entendo, irmão, que nessa última hora, né, no tempo de Jeremias, ele foi o seu tempo. No tempo de Jeremias teve alguns profetas, como eu estava olhando aqui, glória a Deus, que no seu tempo teve pelo menos 6 profetas contemporâneos com Jeremias, que foi Ezequiel, que foi Safonias, Naum, a profetisa Uda, né? Ezequiel também. Então esses homens aqui foram levantados, e Daniel, aliás, né? Daniel também, foram pessoas que Deus levantou naquele tempo. Deus despertou para pregar a palavra, para usar a autoridade de Deus, para pregar para os reis, né? Para levar a palavra de Deus. E eu crendo, irmãos, que Deus nos levantou, né? Eu lembro que esses dias, né, o Roberto bem sabe, o nosso amigo Roberto, que o prefeito é um crente também, é servo de Deus, né, um grande amigo ali. E esse dia ele estava numa luta lá na nossa cidade, né? As contas do município foi bloqueada. De repente ele manda uma mensagem: pastor, ore que está uma luta aqui, não tem como pagar o povo. E eu fiz uma oração por ele e mandei para ele a palavra de Josué 1:9, né? Onde diz: não te mandei eu, levanta-te, esforça, eu sou contigo por onde quer que andares. E ali, quando foi de manhã, eu mandei essa mensagem. Quando ele mandou a mensagem, eu falei para ele. E quando foi à tarde, ele fez uma live dizendo: de manhã eu estava numa luta, não tinha como pagar o povo, as contas estavam bloqueadas. Pastor Ronaldo mandou uma mensagem para mim, de Ezequiel capítulo, aliás, de Josué capítulo 1, versículo 8. E agora à tarde, Deus já resolveu a causa, apareceu o dinheiro, paguei o povo e já deu tudo certo. Que eu aprenda que Deus quer usar você. Deus quer usar nossas vidas para profetizar para autoridades, para profetizar para pessoas, seja qual era a classe social que ela for. Deus levantou você para fazer a diferença nesse tempo de Jeremias. Deus levantou Jeremias, levantou Ezequiel, levantou Uda, levantou, aleluia, Daniel. Mas nesse tempo Deus levantou eu e você para fazer a diferença nessa terra. Alabacandorace, alabando e devastéria. E a palavra diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu não sei o que você tem esperado de Deus, mas é o fim daquilo que você espera que Deus quer realizar. Lá em Romanos capítulo de número 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa. Pastor Antônio Lopes, a vontade de Deus para a tua vida, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos.
que pega um ex-drogado. A pastora falava do testemunho dela. E a minha avó, irmão, ela era macumbeira. E a avó dizia que eu era médium e que eu ia trabalhar na macumba. E eu acreditava em tudo aquilo, porque quando baixava lá os demônios, lá, os espíritos, logo eu estivesse no quintal, não estivesse lá, ia me chamar. Nós morávamos no interior, e lá na minha avó tinha um pote, não tinha energia elétrica. Tinha aquele potezão, no pé do pote tinha um litrão de cachaça, tinha uma latazona de fumo, e tinha lá o pacote de bombom, né? Aqueles bombom verde. E quando baixava, tinha uns espíritos que pediam bombom, outros pediam pirulito, outros pediam o fumo, né? O cachimbo, e outros pediam uma dose de cachaça. Cada um tinha, cada demônio, cada espírito que baixava, pedia uma coisa. E a avó já tinha lá tudo preparado. E eu estava sendo preparado para ser macumbeiro também. E ao crescer, ao vir morar na cidade, me tornei um drogado, viciado em álcool, viciado na maconha. Glória a Deus. Eu vejo agora aí querendo, né, as autoridades liberando maconha, aonde, aleluia, uma coisa que faz tanto mal como me fez a mim. Porque eu era viciado, eu fumava 5, 6 baseados de maconha por dia. Minha esposa sabe disso, que sofreu com essa situação. E muitas vezes cheguei em casa drogado, bêbado, e a minha esposa colocava para dentro de casa ali, né, só o sangue de Jesus. Mas eu me lembro, nunca esqueci, irmão, de uma vez, nós estávamos na cidade do Piauí, Jatobá do Piauí. Eu fui embora da minha cidade do Curu, irmão, ameaçado de morte. Eu me matar, por conta de uma briga que eu tive com a família lá, e por causa de bebida. Bêbado, e a minha esposa comigo foi para o Piauí. Lá no Jatobá do Piauí nós nos convertemos ao Evangelho. Mas antes, eu lembro muito bem, nós não crentes. Cheguei um dia em casa bêbado, ela me colocou para dentro e ela começou a frequentar os cultos. Na nossa rua sempre tinha culto lá, os irmãos faziam culto na nossa rua lá. E ela começou a ouvir os programas evangélicos, ouvir os cultos da igreja. E um dia minha esposa, eu cheguei bêbado, drogado, e ela se ajoelhou no pé da cama. Eu deitei numa rede em cima da cama, tinha uma rede por cima da cama, ela deitou na rede, ela sentou, se ajoelhou no pé da cama. Eu deitei na rede, e ela se ajoelhou no pé da cama para orar. E ela começou a orar desse jeito, eu lembro como fosse hoje, eu não me esqueço, eu estava bêbado, mas eu não esqueci dessa oração. Ela dizia: Deus dos crentes, se tu existe e é verdade que os crentes pregam, liberta meu esposo e muda a nossa vida. Alabaxandarábia. Deus dos crentes, se é verdade que os crentes pregam, e se tu existe de verdade, liberta meu esposo e muda a nossa vida. E olha aqui o que o Deus dos crentes fez. Transformou minha vida. 22 anos e 7 meses na caminhada com Jesus, servindo a Deus, né, com a minha esposa, criando os meus filhos na igreja, servindo ao Senhor. Meu filho já é pregador e cantor também. Meu filho tem 26 anos. E um dia desse eu ouvi o meu filho pregando, e ele disse assim: o meu pai é o meu referencial. Tem muitos pregadores dos Gideões que eu admiro, mas o pregador que eu admiro é o meu pai, porque eu conheço o testemunho dele. E eu sei que meu pai é crente de verdade. Aleluia. Então isso é muito bom ouvir de um filho. O filho dizer isso para o seu pai perante o público, e dizer: meu pai é minha referência, meu pai eu conheço, meu pai é crente de verdade, eu admiro meu pai. Então eu, através de Jesus Cristo, essa obra aconteceu na minha vida. E eu sei que através da sua vida muitas almas serão salvas. A minha mãe, irmãos, foi curada do câncer, pastor, desenganada pelo médico. A mãe, ela acreditava nos espíritos também lá. E um dia, quando falava de Jesus para a mãe ficava zangada, mandava a gente sair de perto dela. Não quero saber dos seus crentes, não. Eu estou falando de Jesus, mãe. Não quero saber, não. Aí um dia a mãe pegou o câncer. Aí lá vai eu com Jesus de novo, né? Digo: mãe, Jesus lhe cura. Meu filho, mas eu fui na curadeira. Ela disse que se eu der um valor lá a ela, o dinheiro, ela me cura. Eu digo: mãe, Jesus lhe cura de graça. Não quer nada. Vamos para a igreja.
Vamos para Cristo que o Senhor vai mudar a sua história. E ela disse: será que cura mesmo, filho? Eu digo: cura. Vamos fazer um desafio, filho, o desafio de Elias. Se Jesus lhe curar, eu deixo de ser crente. Agora, se ele te curar, você tem que ser crente a partir de agora. Vamos fazer o desafio, mãe? Se Jesus não curar a senhora morrer com esse câncer, é porque meu Deus não tem poder. Agora, se o meu Deus te curar, tu vai ser crente. Ela está fechada, depois eu vou para a igreja hoje. No culto, Deus fez um milagre. Mas foi um milagre, irmão, daqueles que você não extraordinária. Eu só vi na TV, né? Através do Valdemiro, dos pastores, dos apóstolos. Primeira vez que eu vi ao vivo um milagre daquele. Mãe foi para a guerra com câncer. Na época, né, mais de 20 anos atrás, ela tinha aquelas fraldas das crianças, que de algodão, ela colocou a fralda da minha irmã em cima do seio, saindo aquela secreção do seio direto. E ela foi para o culto com a fralda dentro do sutiã, saindo a secreção, e foi para o culto. E o pastor Léo, que era nosso pastor, que hoje esse pastor foi meu pastor, que me casou, me batizou, e hoje ele é pastor da nossa igreja lá em Fortaleza, né? Ele veio congregar comigo hoje eu sou o presidente dele, né? Eu sou o pastor do meu pastor, né? E aí esse pastor é muito usado por Deus na obra de libertação e cura. E o pastor Léo começou a orar, e lá a igreja era separada assim, as mulheres de um lado, os homens do outro, era desse jeito lá a igreja, né? Que nós congregávamos antes. E o pastor diz: do lado das irmãs eu estou vendo um negócio aqui, um peso aqui, alguém está com um problema aqui espiritual. E quando o pastor começa a orar, a minha mãe cai ali manifestada. O pastor vai lá e expulsa aquele demônio da mãe, e a mãe vai lá no banheiro depois e volta gritando, que ela me chama Naldim, né? Naldim, meu filho, sumiu a doença, sumiu tudo. E ela mostrou aqui, tirou a fralda, saiu toda a secreção, desapareceu tudo, irmão. Não está mais doendo não. Eu digo: Jesus curou. Agora a senhora vai aceitar Jesus. E a mãe é crente, irmãos, até hoje. Sabe aquele crente pentecostal que chega no culto, já dá o sinal que chegou? Assim é a minha mãe hoje. Chega na igreja, a irmã Nilda chegou, ela já chega dando glória, já chega adorando. Se o culto estiver no fogo, já começa a falar línguas estranhas. É uma bênção do céu. Deus fez uma obra poderosa na vida da mãe e na vida da minha família. Amados, o que o Senhor tem nas nossas vidas é algo poderoso. Deus quer nos usar na terra para que aconteça milagres extraordinários e para que vidas sejam salvas e transformadas para a glória de Deus. Jeremias, naquele tempo, ele escreveu essa carta, que foi uma carta de Jeremias para os cativos. E nessa carta o povo estava sendo cativo, oprimido na Babilônia. E nessa carta ele escreveu algumas coisas importantes. Aqui no versículo número 5 do 29, ele fala que o povo naquele lugar edifique casas, que o povo venha plantar jardins, para que o povo venha formar famílias, para que o povo venha casar-se, que as mulheres se casem, que dê os seus filhos para que casem com as filhas, com as mulheres, e que também eles venham orar, e venham se multiplicar, que eles venham orar pela paz daquela cidade que eles estavam, para que na paz da cidade vós tereis paz. Então eu vejo aqui Deus dando aqui a instrução, através de Jeremias, a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita para aquele povo, e que é também para a nossa vida, que nós venhamos o quê? Ter uma vida de comunhão, ter família, que nós venhamos multiplicar. Deus não quer que o seu povo, eu sempre digo que a igreja do Senhor, que o povo de Deus não tem a conta dividir nem diminuir. A obra de Deus, a conta é somar e multiplicar, né, apóstolo? Somar e multiplicar. Dividir, diminuir é o capeta que quer isso. É o diabo que quer dividir a igreja,
É o diabo que quer diminuir a igreja, quer barrar a igreja. Mas o Senhor te levantou para somar, multiplicar, crescer, avançar, prosperar, caminhar, marchar. Deus te levantou para fazer a diferença. E o povo, ao estar no cativeiro, estava meio raquítico, desanimado. Os jovens não queriam mais casar, não queriam mais, constituir família. Estamos mesmo aqui no fracasso, na derrota, na humilhação. Para que constituir famílias? Para que plantar vinha? Vamos ficar mesmo assim mesmo. Estamos mesmo na peia aqui. Mas Deus disse: não, se multiplique. Constituam famílias, plante vinhas, ore pela paz da cidade que vocês estão morando, porque na paz da cidade vós tereis paz também. Porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Eu me levanto com tanto prazer, irmão, de madrugada para orar. Eu vou para o trabalho alegre, feliz. Termino o dia, antes de eu ir ao meu dia, eu oro novamente. E à noite eu oro novamente. Pelo menos 3 vezes ao dia eu oro ao Senhor, como Daniel fazia. E oro com tanta convicção, porque eu sei que o nosso Deus é vivo. Porque eu sou um milagre. Eu era um drogado, um cachaceiro, um adúltero, que era para ser macumbeiro, que era para estar servindo o diabo aí na macumba. E o Senhor me transformou, fez um pregador do evangelho, um pastor, presidente de uma igreja. Só Jesus faz isso. Como diz o nosso amigo irmão Antônio Lopes, pastor Antônio Lopes, quando Jesus fala, está falado. É prego batido e ponta virada. Quando o homem fala, está falido. Mas Jesus falou, está falando. É prego batido e ponta virada. Agindo Deus, quem impedirá? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus falou, está falando. Então confia no Senhor, confia na sua palavra, que Ele vai cumprir na sua vida. Eu peço a você que fique de pé. Eu quero fazer uma oração nesses 7 minutos que eu tenho de restante. Eu disse a minha esposa: se no coração de ir lá pregar, mas fazer uma oração. E eu, dentro do meu tempo, eu quero nesses 7 minutos fazer essa oração por todos que estão aqui presentes nessa manhã. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te apresentar, Senhor, os meus irmãos que aqui estão, as minhas irmãs. Que o Senhor possa fortalecer a cada um com a tua bênção, Senhor, com a tua presença, meu Deus. Abençoe meu Pai querido, pastor Flávio Lira, que o Senhor levantou neste tempo, nessa hora, para ser porta-voz, para ser profeta, para profetizar nesse lugar, para fazer essa obra. Pastor Nilton também, meu Pai, pastor presidente dessa casa, desse ministério. Seja com teu servo, Pai, com toda a sua comitiva de obreiros, com toda a liderança dessa igreja, meu Senhor. Eu quero, meu Pai, abençoar cada irmão que aqui veio hoje, que aqui está nessa manhã, nessa obra, nesse lugar. Cada pastor que veio, meu Deus, de outros países, de outros estados, meu Pai, que o Senhor possa guardar os teus servos, que eles possam voltar desse congresso com as suas botijas cheias de azeite, transbordando de unção para nos seus estados e nos seus países, pregar a palavra, orar pelos enfermos, expulsar os demônios, ganhar almas para Jesus. Alai chenebe ne kamanai arasia, revonde coma naravasia, alabaracandorasia, aramande comanaia, arabacovalaste, revonde covia, arabacandorasia, alabandecho, alabanarasia, revonde covalasia. Oh meu Pai, derrama unção, derrama glória, derrama fogo, aviva os teus servos, aviva a tua obra, aviva a tua igreja.
Nessa manhã, igreja, nessa manhã, meus irmãos, sejam renovados pelo Espírito de Deus, sejam fortalecidos agora pelo Espírito de Deus. Receba de Deus unção, autoridade, e poder, glória. Receba do Senhor. Eu sinto aqui a graça, e essa graça que eu sinto aqui agora, você possa sentir também agora. Sinta também agora essa graça. Sinta também agora essa graça. Alabaraste que mene chonaste hereke kamanai chone ekalato reke alacho alavaste kamayoreva revane kalabanaba reke tomana ibneva sudehe. Sejam renovados, meus irmãos, pastores do Senhor, homens de Deus, profetas do Senhor, receba o renovo de Deus, receba a autoridade mais de Deus, receba a alegria do céu. Homens de Deus, mulheres de Deus que estão no altar do Senhor, receba mais o céu, receba mais capacidade, receba a renovação dos dons espirituais. Deus quer levantar nessa última hora uma igreja revestida com as armaduras, capacitada com os dons espirituais, mas cheia do fruto do Espírito, porque não adianta ter os dons, mas não ter o fruto. Tem que existir os três, aleluia, nas nossas vidas. Tem que ter os dons espirituais, tem que ter armadura para vencer as forças espirituais, e tem que existir também o fruto do Espírito Santo nos nossos corações. Somente um crente cheio do Espírito e cheio do fruto do Espírito para fazer a diferença nessa terra, cheio do amor de Deus, cheio da graça do Senhor, cheio da presença do Espírito Santo. Eu sinto a presença dele aqui, eu sinto a presença do Senhor aqui, eu sinto a presença de Deus aqui. Isso. Ore em língua, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Fale na língua do céu, fale na língua do país que você vai morar. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por te conhecer, Senhor. Muito obrigado pelas tuas bênçãos em nossas vidas. Muito obrigado, Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo. Eu sei que o Senhor não é somente amigo do BNR, não. Tu é amigo dessa igreja aqui também. Tu é meu amigo, Senhor. Tu é amigo do pastor Nito, Senhor. Tu é amigo do pastor Flávio Lira, Senhor. Dos pastores, das pastoras e dos apóstolos que estão aqui presentes. Tu é nosso amigo, Senhor. Obrigado, meu Senhor, por ser nosso amigo. Obrigado por conhecer a tua palavra, Senhor. Obrigado por estar aqui nesse altar, na presença do Senhor, com os meus amigos pastores e irmãos. Obrigado por tudo, Senhor. Eu te peço nesta hora, eu te louvo e eu te agradeço por tudo, em o nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém. Aplauda bem forte a Jesus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Meus irmãos, eu quero aqui agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que nos foi confiada nesse lugar. Deus abençoe a todos, irmãos, amigos, pastores. Deus abençoe o pastor Flávio, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Any day
Filmagens e produções. Grave conosco seu evento, Valmir. MD Filmagens e Produções. Nós realizamos seus sonhos. Casamentos, festas de 15 anos.